Festival do Cinema Brasileiro em Paris é um dos mais importantes eventos internacionais dedicados ao nosso cinema, né, Hugo? E ele é fruto da mudança da percepção do próprio público estrangeiro sobre o cinema nacional desde o final dos anos 90. Afinal de contas, mesmo com a crise econômica, o nosso mercado audiovisual tem se expandido e aumentado o número de ingressos vendidos. Na TV paga, os resultados são ainda melhores, com novas janelas de exibição para nossa produção independente. Todo ano, o público francês pode curtir uma seleção de ficções e documentários selecionados pela equipe de Katia Adler, a fundadora do festival. O evento acontece no cinema L'Arlequin, inaugurado em 1934 e conhecido pela arquitetura Art Deco, além da programação especializada em filmes russos e também alemães. Mas no período de 9 a 16 de abril de 2019, essa vai ser a Casa do Cinema Brasileiro em Paris. E se você está assistindo esse programa após o dia 16 de abril, essa foi a Casa do Cinema Brasileiro em Paris. O Like apresenta agora para você alguns dos filmes em destaque nessa 21ª edição. Aos Teus Olhos, de Carolina Jabor, recebeu o prêmio do público de melhor longa-metragem de ficção no Festival do Rio em 2017. Dona Ana, diretora? Sou eu, Como é mesmo o nome do professor da Turma Vermelha? Rubens. Quem garante que ele nunca passou dos limites com as crianças? Rubens, queria falar com você sobre o Alex. Aconteceu alguma coisa? Alex disse que você foi muito carinhoso com ele. Ana, eu sou carinhoso com todas as crianças. E o que a Ana queria contigo? Falar comigo. Sobre o Alex. O que foi que ela te falou? Você não viu o que a mãe dele postou na internet? A obra levanta a questão do linchamento virtual, contando a história verdadeira de um professor de natação acusado de pedofilia. Olha, acho que tá acontecendo uma grande confusão. Não tem confusão nenhuma, não. Minha palavra não conta? O interessante desse filme é que até o final você fica aflito e na dúvida se ele é culpado ou não. E o poder da rede social das fake news. Beijo no Asfalto marca a estreia na direção do ator Murilo Benício. Essa adaptação do texto de Nelson Rodrigues segue um caminho diferente das outras porque mistura a ficção cinematográfica com os registros da peça de teatro num documentário sobre os ensaios. Mas o que foi que ele fez? Beijou o rapaz que estava agonizante. Deslembro, de Flávia Castro, fala sobre a volta para o Rio de Janeiro de uma garota que cresceu exilada em Paris durante a ditadura militar. Los Silêncios, de Beatriz Seiner, é uma coprodução entre Brasil, França e Colômbia. Tu abuelita ya te ha contado sobre los fantasmas de acá de la isla. Hay muchos y tienes que tener cuidado. A trama aborda os conflitos armados que ocorrem nas fronteiras entre os países sul-americanos. No drama Sócrates, de Alex Morato, um jovem homossexual precisa fazer de tudo para sobreviver depois da morte da mãe e tem medo de não conseguir se virar sozinho. A causa da morte da sua mãe foi determinada. A dona do apartamento falou que o aluguel já está 1 mês atrasado. Se não encontrarmos nenhum parente, você vai para uma casa de acolhimento. Temporada, de Andréa Novaes Oliveira, traz o cotidiano da classe média baixa para a tela do cinema. Nunca enfia a mão por debaixo de nada, porque pode ter escorpião. Já apareceu algum escorpião? Com certeza. Daqui a pouco você vai conhecer os moradores e tal. Aí fica fácil. Vai estar até tomando um cafezinho com o pessoal. Tinta Bruta, que fez parte da seleção oficial do Festival de Berlim, que eu tive o prazer de ir esse ano, que é dirigido pela dupla Márcio Reolon e Felipe Matzenbacher. Seu Pedro, os seus ex-colegas lhe descreveram como uma pessoa tímida e antissocial, incapaz de fazer amizades. O senhor concorda com isso? O protagonista é Pedro, um jovem que ganha vida se exibindo em performances eróticas na internet. Até o dia que ele ganha um concorrente à altura. Todas as canções de amor da estreante Joana Mariani liga a história de 2 casais de décadas diferentes que vivem momentos também diferentes da relação. Os encontros e desencontros deles são acompanhados de uma trilha sonora linda com músicas brasileiras. É
coincidência. Gravei essa música na sua fita. Olha a música que tá tocando. Essa música é cafona pra cacete. Cafona é você, Daniel. Eu não gosto de nada cafona. Eu gosto de música cafona e você gosta de mim. Fim. Tito e os Pássaros é uma animação exibida em mais de 50 festivais ao redor do mundo. Quando eu era pequeno, meu pai me falou que o medo tinha virado contagioso. Como se fosse uma doença. Essa é a história de como o medo contaminou o mundo inteiro. Bem-vindos ao Jardim Redoma. Vocês nunca terão medo outra vez. O filme acompanha a jornada do menino Tito para salvar o mundo de uma epidemia de medo. Ele descobre que a cura tem relação com a pesquisa do pai sobre o canto dos pássaros. Olha que poético. Nossa, que lindo. No documentário A Última Abolição, a diretora Alice Gomes faz uma retrospectiva da abolição da escravatura, contrariando a versão oficial dos livros didáticos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Amazônia Groove, de Bruno Murtinho, é um passeio sonoro delicioso pela música tradicional da região amazônica. Amazônico está muito no ritmo nosso. Isso tem a ver com a nossa musicalidade. Olha esse movimento permanente dessa água aqui. Tem ainda o novo filme da documentarista Ana Ripper sobre a cantora Clementina de Jesus. Ela é considerada por muitos especialistas o elo perdido entre a cultura brasileira e as raízes africanas. Em codinome Clemente, o guerrilheiro Carlos Eugênio Paz relembra sua participação na luta armada contra a ditadura militar brasileira. Nós somos um povo que luta. E não um povo que apanha. Apanhamos porque lutamos. A diretora Isa Albuquerque constrói um retrato desse momento conturbado da história do Brasil e de toda uma geração que lutou pela volta da nossa democracia. Que saibam os golpistas que, se nesse país tiver golpe, vai ter sempre gente que vai resistir. E que a nossa democracia continue existindo. O documentário Márcia Aidê é sobre a bailarina consagrada internacionalmente. Eu dizia, papai, eu quero dançar. Ele disse, mas dançar, Márcia, não é uma profissão. Até que um dia que ele disse, bom, você não vai ser médica mesmo. A Márcia é conhecida como a Calas da dança e trabalhou ao lado de grandes nomes. A lot of people in the world can do the steps, but very few people can dance. And that's what Márcia could do. Pastor Cláudio, da experiente documentarista Beth Formagini. Nós temos muitos que foram atingidos pela violência do Estado. Veras foi executado por mim. Nestor Veras. Esse daqui foi incinerado em Campos. Sim. Por mim. A cineasta promove um encontro inusitado entre um psicólogo e o bispo evangélico responsável por assassinar e incinerar os opositores à ditadura militar. Aqui no Estado, eu mandava no Estado. Eu me sentia... eu achava que era o bom, né? Torre das Donzelas é o título do filme de Suzana Lira. O que é a prisão? É um controle do espaço e do tempo. E te isola. Empresta o nome do presídio em Tiradentes, em Minas Gerais, que abrigou um grupo de mulheres militantes. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Em Franz Kreisberg Manifesto, o artista relembra 4 décadas de luta que marcaram sua vida, como a Segunda Guerra Mundial e as queimadas na Amazônia. Eu sou um homem muito revoltado. Aliás, sempre fui. Porque quando eu fui revoltado contra o homem, agora estou revoltado contra, dizemos, os crimes que estão fazendo com a planeta. A destruição da planeta. O homem não respeita quase nada mais.
Querido Embaixador, de Luiz Fernando Goulart, é a cinebiografia do diplomata Sousa Dantas. No período em que ele foi embaixador do Brasil na França, o Sousa Dantas concedeu muitos vistos para proteger judeus e outras minorias da perseguição nazista. Então aquela pessoa se aproximou do meu pai e lhe contou, olha, o embaixador do Brasil em Vichy está ajudando os judeus na obtenção de vistos para o Brasil. Tá aí uma programação que deixa a gente estourando de orgulho e admiração da produção audiovisual brasileira. Ainda não foi sancionada a renovação de uma lei já existente que obriga as salas de cinema a terem uma porcentagem de filmes nacionais em exibição, a chamada cota nacional. Isso é feito para proteger a nossa produção. Talvez você não encontre esses filmes nas salas de cinema, mas com certeza eles vão fazer bonito lá na França, de 9 a 16 de abril, no Festival de Cinema Brasileiro em Paris. Em breve, você vai poder assistir aí direto da sua casa. Se você está assistindo a esse programa após essa data, dá uma conferida. Talvez você já encontre. Você não pode ser personagem de uma epopeia só.